Quando pensamos na prática de ler a Bíblia Sagrada diariamente, precisamos entender que isso não se trata de uma simples rotina, mas de um estilo de vida. É como alimentar-se. O corpo precisa de comida todos os dias para se manter forte. E a alma necessita da palavra de Deus para se fortalecer espiritualmente. Muitos cristãos enfrentam batalhas silenciosas, menos angústias, tentações, dúvidas, crises emocionais e, muitas vezes, procuram respostas em lugares errados. No entanto, é na Escritura que encontramos direção e clareza. Através do estudo bíblico diário, o cristão constrói uma base sólida que sustenta sua vida em qualquer circunstância. Há quem pense que ler a Bíblia todos os dias é difícil ou até impossível devido à correria do cotidiano. Mas a verdade é que, quando colocamos a palavra como prioridade, ela se torna natural, como respirar. Seja através de um devocional diário, curto pela manhã, de uma leitura antes de dormir ou de momentos de reflexão no intervalo de trabalho. Cada contato com as Escrituras deixa uma marca no coração. Isso porque cada versículo bíblico tem o poder de transformar pensamentos e atitudes. Ao longo do tempo, o cristão percebe que começa a agir de forma diferente, a falar com mais sabedoria e a reagir com mais fé. Isso é fruto da presença constante da palavra em sua mente. Um exemplo claro está na disciplina da oração da manhã, acompanhada de leitura bíblica. Começar o dia com a palavra renova a mente e dá forças para enfrentar as lutas que surgirão. Já a oração da noite, junto com a Bíblia, traz descanso e confiança, pois encerra o dia com a certeza de que Deus está no controle. Essa prática, feita de forma consistente, molda a vida espiritual e cria um relacionamento profundo com o Senhor. Quando a leitura diária é acompanhada de oração, o cristão experimenta não apenas conhecimento, mas também intimidade com Deus. É nesse encontro diário que muitas pessoas encontram paz em meio à ansiedade, força em meio ao cansaço e esperança em meio à dor. Um dos grandes benefícios de ler a Bíblia todos os dias é a possibilidade de conhecer mais sobre Jesus Cristo. Ele é o centro da Escritura e cada página aponta para sua obra redentora. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos diferentes perspectivas sobre a vida, os milagres, os ensinamentos e o sacrifício de Jesus. Essas narrativas não apenas contam a história de um homem, mas revelam o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Quanto mais nos aproximamos dos evangelhos, mais entendemos o amor de Deus e o propósito da salvação. Essa compreensão gera fé em Deus e move corações a viverem uma vida transformada. Além disso, a leitura diária nos conecta às cartas paulinas, onde encontramos instruções práticas para a vida cristã. Paulo escreveu sobre perseverança, amor, unidade, fé e esperança, abordando situações que ainda hoje são extremamente atuais. As cartas paulinas são como conselhos de um pai espiritual, encorajando a igreja a permanecer firme em meio às tribulações. Para pregadores iniciantes, líderes de igrejas ou professores de escola bíblica dominical, essas cartas são verdadeiras ferramentas de ensino, ajudando a transmitir a mensagem de fé de forma clara e inspiradora. O livro de Atos dos Apóstolos também nos mostra como o Espírito Santo guiou os primeiros cristãos e como eles, mesmo perseguidos, nunca deixaram de anunciar o Evangelho. Essa leitura diária traz inspiração para missionários e evangelistas, lembrando-os de que a mesma força que sustentou Pedro, Paulo e os demais discípulos continua disponível hoje. O cristão que lê Atos entende que sua missão é continuar espalhando a Boa Nova, seja em sua casa,
no trabalho, na comunidade ou até mesmo por meio das redes sociais e cultos online. Outro aspecto essencial da leitura diária da Bíblia é o contato com os salmos de esperança. Eles são cânticos de adoração, clamor e confiança, que servem tanto para momentos de alegria quanto para períodos de tristeza. Em situações de crise emocional, muitos encontram conforto ao ler "Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá". Esses versículos se tornam como um abraço de Deus, lembrando que Ele está presente em todas as fases da vida. Já os provérbios bíblicos oferecem instruções práticas sobre como viver com sabedoria, evitando erros e escolhendo caminhos retos. Essa combinação de louvor e sabedoria torna a Bíblia uma bússola completa, que orienta não apenas espiritualmente, mas também de forma prática e cotidiana. É preciso destacar que a leitura diária não é apenas para quem já tem longa caminhada de fé. Jovens cristãos que estão descobrindo sua identidade, adolescentes em fase de aprendizado, casais cristãos buscando direção para o casamento, famílias cristãs que desejam fortalecer sua base espiritual, todos podem encontrar na palavra alimento e resposta. Até mesmo pessoas em recuperação de vícios ou em busca de esperança encontram força ao perceber que Deus nunca desiste de ninguém. Os milagres bíblicos são lembretes vivos de que a transformação é possível, independentemente da situação em que alguém se encontra. Para aqueles que amam se aprofundar, a leitura diária também abre portas para os estudos teológicos. A Bíblia é um campo vasto de conhecimento, e cada dia de estudo revela novas conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. Por exemplo, profecias anunciadas em Isaías encontram cumprimento nos Evangelhos, histórias dos patriarcas se conectam à obra de Cristo. E o livro de Apocalipse mostra o desfecho glorioso da história. Essa conexão entre os livros fortalece a fé, pois mostra que a Escritura é um todo coerente, com início, meio e fim guiados pelo próprio Deus. Muitas pessoas têm medo de estudar temas como escatologia ou apocalipse bíblico, por acharem complexos ou misteriosos demais. No entanto, quando a leitura se torna um hábito, esses temas deixam de gerar medo e passam a trazer esperança. A escatologia não é apenas sobre o fim dos tempos, mas sobre a vitória definitiva de Deus sobre o mal. Ao mergulhar nessas passagens diariamente, o cristão aprende a viver com os olhos no futuro, mas os pés firmes no presente, servindo com fidelidade. Essa esperança fortalece o coração e renova a fé, lembrando que nada do que acontece no mundo foge ao controle divino. Outro efeito da leitura diária é a transformação de atitudes. Quando a palavra de Deus se torna parte do dia a dia, ela molda pensamentos, sentimentos e ações. Pessoas que antes reagiam com raiva passam a responder com mansidão. Quem vivia em desespero aprende a confiar. Quem se sentia sem valor descobre que é amado pelo Criador. Essa mudança interior reflete no ambiente familiar, no trabalho e na sociedade. Um empreendedor cristão, por exemplo, pode encontrar nos princípios bíblicos a ética e a coragem necessárias para conduzir seu negócio de forma justa. Um influenciador de conteúdo religioso pode usar a leitura diária como base para inspirar outras vidas com mensagens bíblicas de encorajamento e fé. A Bíblia também é fonte inesgotável de fortalecimento espiritual. Em um mundo marcado por distrações, preocupações e problemas, dedicar tempo às Escrituras é como recarregar a bateria da alma. Sem esse contato, o cristão corre o risco de se enfraquecer, mas com ele encontra energia
para continuar a caminhada. O apóstolo Paulo afirmou que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso significa que a fé cresce à medida que nos expomos diariamente às Escrituras. Não há atalho. É no contato constante que a fé é alimentada e a confiança em Deus se solidifica. Não podemos ignorar o impacto da leitura bíblica na saúde emocional e mental. Pessoas em depressão ou ansiedade, ao se dedicarem à leitura diária, encontram textos que falam diretamente ao coração. Não temas, porque eu sou contigo, ou a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essas promessas não são apenas palavras bonitas, mas realidades espirituais que trazem cura e restauração. Ao se apropriar dessas verdades todos os dias, o cristão experimenta uma renovação mental que nenhum outro recurso pode oferecer. Outro ponto importante é que a Bíblia não é apenas um livro para ser lido de forma individual, mas também em comunidade. Participar de grupos de leitura, grupos de oração ou compartilhar insights em família fortalece a fé coletiva. Cada pessoa traz uma perspectiva única e juntos aprendem mais do que aprenderiam sozinhos. Essa prática une a comunidade, gera amor e promove crescimento mútuo. É também através da leitura diária que se encontra inspiração para o louvor e adoração, pois os cânticos nascem de corações cheios da palavra. Os salmos, por exemplo, são base de muitos hinos e músicas cristãs que ainda hoje edificam igrejas ao redor do mundo. Por fim, ler a Bíblia todos os dias é um ato de confiança em Deus. É dizer com atitudes que a palavra é prioridade, que queremos ouvir a sua voz e ser guiados por Ele. Não é apenas uma disciplina espiritual, mas um privilégio. Cada página aberta é um convite divino para conhecer mais profundamente o Senhor e experimentar seu amor. Quem persevera nesse hábito descobre que a Bíblia não é apenas um livro, mas um companheiro de jornada, um guia seguro e um instrumento de transformação eterna. É por isso que, independentemente de onde você esteja em sua caminhada, menos seja você um novo convertido, um líder experiente, um jovem em busca de direção ou alguém que enfrenta dores profundas, menos a leitura diária da Bíblia pode mudar sua vida. Ela traz esperança para os desesperados, sabedoria para os confusos, força para os cansados e salvação para todos os que creem em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira transformação. Deixar que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações, renovando nossa mente, guiando nossos passos e preparando-nos para a eternidade.